Hoje a gente vai mergulhar numa antiga parábola que toca num ponto muito sensível de como a gente se conecta: o dilema do ouriço. E tudo começa com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Como é que a gente busca aquela proximidade que a gente tanto precisa, sem se expor à dor que às vezes vem junto com ela? Para tentar encontrar alguma resposta para isso, a nossa história vai lá para trás, para um mundo coberto de gelo, onde sobreviver era uma luta de todo santo dia. Imagina o cenário: um frio absurdo, cortante, uma ameaça que não dava trégua. Para criaturinhas pequenas e frágeis, ficar sozinho não era uma escolha, sabe? Era praticamente uma sentença de morte. E aí, no puro instinto, os ouriços fizeram o que parecia ser a única coisa lógica a se fazer. Eles se juntaram, foram um para perto do outro, formando um grupo para dividir o calor do corpo e se proteger daquele frio todo. A união era a única chance deles. Só que aí veio o problema. A mesma proximidade que salvava eles do frio começou a ser uma fonte de dor. Os espinhos deles, que são uma proteção natural, começaram a espetar e a ferir justamente quem estava mais perto. A dor ficou tão forte que a reação natural foi se afastar. Cada um foi para o seu canto. Só que ao fugir da dor de estarem juntos, eles deram de cara de novo com a ameaça mortal do frio. O isolamento voltou e, com ele, a morte. Eles chegaram num beco sem saída. De um lado, a solidão congelante. Do outro, o calor da companhia. Mas um calor dolorido. Nenhuma das opções era ideal, e a decisão que eles tomassem ia definir se eles iam sobreviver ou não. E foi aí que eles sacaram a solução. Não era sobre perfeição, mas sobre sabedoria. Eles não desistiram uns dos outros. Pelo contrário, eles aprenderam a lidar com essa complexidade. Acharam um equilíbrio, sabe? Uma distância que deixava o calor passar, mas aceitando um pouquinho de desconforto para poderem continuar vivendo, juntos. Agora, vamos sair um pouco da era do gelo e trazer essa fábula poderosa para o nosso mundo. Porque, no fundo, a história deles é a nossa história. A metáfora é bem direta, né? O frio cortante é a solidão, o isolamento que a gente sente. Os espinhos afiados são as nossas falhas, nossas manias, nossas diferenças, aquelas arestas que, às vezes, acabam machucando os outros. E a necessidade de calor? Bom, essa é a nossa necessidade básica de conexão, de pertencer, de amar. Então, é isso. Esse é o tal do dilema do ouriço. Construir um relacionamento de verdade significa se tornar vulnerável. Significa chegar perto o suficiente para que os espinhos, tanto os nossos quanto os dos outros, possam de vez em quando nos machucar. Tá, então se um pouco de dor é quase inevitável, como é que a gente lida com isso? A resposta parece não estar em evitar os espinhos, mas em aprender a lidar com eles com graça. A fonte dessa história traz um conceito bem interessante: maturidade espiritual. Não é sobre ignorar os problemas ou fingir que as feridas não doem. É a decisão consciente de oferecer graça, de entender que todo mundo tem espinhos e de escolher ficar, mesmo quando o primeiro instinto é sair correndo. Esse caminho para a conexão é bem parecido com o que os ouriços fizeram. Primeiro, a gente tem que reconhecer que sim, vai ter dor. Segundo, resistir àquela vontade de se isolar na primeira dificuldade. Terceiro, aprender aquela dança, sabe? Achar o equilíbrio entre estar perto e dar espaço. E por último, encontrar o calor e o valor justamente na imperfeição. No fim das contas, essa parábola tão simples se mostra uma lição profunda sobre o que realmente significa o amor e o compromisso. Ou seja, a busca não é por um parceiro, um amigo ou uma família sem defeitos. A força de um relacionamento de verdade está na vontade dos dois lados de entender, de perdoar e, principalmente, de escolher continuar juntos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E a fonte da história ainda ancora essa ideia com a perspectiva espiritual, sugerindo que o amor não é só um sentimento. É uma ação, uma vestimenta que serve como elo, a cola que une tudo, tornando a convivência com os espinhos não apenas suportável, mas cheia de significado. E para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. Na nossa vida, nos nossos relacionamentos, quais são as conexões que nos dão um calor tão essencial, tão vital, que a gente se dispõe a aprender a dançar com os espinhos só para mantê-las por perto? A resposta para isso provavelmente define onde a gente encontra nosso verdadeiro lar.